Beleza. Então, bom dia a todos. Obrigada pela presença. Primeiramente, quero saber como é que andam as leituras, para lembrar, né? Já fiz, na aula passada, eu fiz minha propaganda do Dom Quixote. Então, né, espero que vocês estejam aí, ou então pensando já na leitura dele, né? E só para reforçar também, né, para lembrar que o arquivo está lá no Siga, tá? Porque teve gente da outra turma que até hoje não sabia que o arquivo estava lá no Siga. Está lá desde a segunda semana, como eu já disse várias vezes, tá bom? Então, está lá nos arquivos da segunda semana lá, o PDF. E, novamente, se alguém tiver dificuldade, né, com relação, dificuldade financeira mesmo, porque está difícil para todo mundo, né? Bom dia, Cauã. Então, se tiver esse tipo de dificuldade com a impressão do PDF, né? Porque às vezes quer ler o livro físico, né? No papel. Então, me manda mensagem no privado que eu providencio, tá? Lá no IF mesmo eu posso fazer isso. Então, tá tranquilo. Bom, então, até mesmo para a gente conversar um pouco sobre o tópico de ensino dessa semana, que é literatura, eu vou fazer alguma referência também ao Dom Quixote, né, nessa conversa nossa a respeito do humanismo, tá? Então, eu vou projetar aqui o material que eu preparei para apresentar para vocês, para trazer algumas características, né, e reforçar aquilo que eu já coloquei naquele resumo, que está lá no Siga e no videozinho que vocês, né, que eu disponibilizei para vocês, tá? E vocês viram que dentre os vídeos que eu coloquei lá, para que vocês, né, sugestão para que vocês assistissem, eu coloquei um videozinho lá, bem simplesinho, mas é didático, falando do resumo da obra do Alto da Barca do Inferno, que é tem lá o arquivo PDF do Alto da Barca, que não é muito extenso, se alguém tiver curiosidade em ler, né? E tem também um videozinho com o resumo desse auto, né? Dessa peça teatral do Gil Vicente, que é o principal representante do humanismo português, né? Então, esse videozinho é bem didático, embora seja um videozinho simples, mas ele é bem didático, trazendo o ponto central da história. E tem um outro vídeo que eu também coloquei, que é uma cena do Alto da Compadecida, que é um clássico da nossa literatura brasileira, escrito por Ariano Suassuna, que tem muita inspiração, que busca muita inspiração nessa forma de composição. Deixa eu abrir aqui. Bom dia, Richard. Bom dia, Pedro. Então, ele traz, né, o Alto da Compadecida, ele busca essa inspiração nesses autos, né, produzidos, né, por Gil Vicente lá no período medieval, né, no final da Idade Média, entre os séculos XIV e XV, né? Então, a gente tem toda essa influência. E a gente percebe, né, é uma peça muito engraçada, o Alto da Compadecida, né, muito engraçada, que traz, né, como ponto central esse riso, e esse riso, assim como, né, é trabalhado no humanismo, no teatro vicentino. Bom dia, Stanley. Esse riso, né, com efeito moralizante. Então, é a máxima latina, né, de que rindo corrigem-se os costumes. Então, justamente esse efeito moralizante que os autos, né, vicentinos, e a gente percebe no Alto da Compadecida, né, essa relação, esse efeito moralizante. A partir do riso, né, não só o riso ele tem esse efeito moralizante, como trata muito bem o Gil Vicente nas suas obras, mas o riso, de uma maneira geral, o humor, ele traz
esse ponto de reflexão, não é? E esse ponto, né, em que, a partir do riso, a gente ativa, né, determinadas concepções, determinados posicionamentos, né? E aí você consegue também se posicionar criticamente diante da realidade. Então, os recursos linguísticos que o humor traz, como a ironia, por exemplo, né? A ironia é uma figura de linguagem muito importante, porque você diz uma coisa querendo dizer outra. E a ironia é um tipo, né, de humor mais preciso, mais detalhado, mais complexo. É diferente daquele humor escrachado, né? A ironia, você precisa ativar para entender, para compreender, você precisa ativar determinados conhecimentos, né, de mundo para poder entender esse efeito de humor que a ironia traz. Então, é interessante a gente observar, né, esses mecanismos a partir do riso. E também, né, uma coisa muito interessante que a gente pode observar, e hoje isso é muito, muito mais forte, né, com relação a isso. Bom dia, Felipe. Com relação a isso, é o limite do humor, né? Também tem essa questão muito, muito interessante. Tem até um documentário no YouTube mesmo, falando sobre esses limites, sobre os limites do riso. Então, também até que ponto, né, é válido, até que ponto é válido esse humor, né? Até que ponto trabalhar, né, esse riso, né, não está ofendendo, não está praticando bullying, né? Até que ponto vai, né? Qual é o limite do humor? Qual é o limite do riso? Também é uma reflexão importante, interessante nos tempos atuais, né? Então, veja, estou dizendo isso, né, para também a gente poder sempre, a partir da literatura, tentar estabelecer relações com as coisas com as quais a gente convive hoje, né? Então, elementos que a gente percebe que são trabalhados lá na Idade Média, no período medieval, que a gente pode estabelecer relações de contextualidade, de intertextualidade. Bom dia, Gabriel. Né? Então, a gente estabelece essas relações de intertextualidade com esses textos hoje, em pleno século XXI, como o Ariano Suassuna faz no século XX, né, trazendo a influência do Alto do Gil Vicente para o Alto da Compadecida. Então, é interessante. Quem não assistiu o videozinho, né, o Alto da Compadecida já passou 599 vezes na sessão da tarde, mas quem ainda não teve oportunidade, eu sugiro, tá bom? É muito bom, é muito engraçado. Enfim, e traz muitas reflexões para nós, como seres humanos, né? Seres humaninhos. Então, vamos lá, falar de humanismo, né? Seres humanos, falando de humanismo, a gente tem o humanismo, ele é um movimento, né, cultural e também literário, que é trazido ali nessa segunda época, nesse finalzinho do século XIV, século XV, até vai para o século XVI, já preparando o terreno e já, né, é um precursor do Renascimento. Então, o que é o humanismo essencialmente, diferentemente do trovadorismo, que é essa primeira forma de composição na literatura portuguesa, né? É a relação entre a oposição, né, entre o teocentrismo medieval, né, o teocentrismo que predominou, o pensamento teocêntrico que predominou, né, durante toda a Idade Média, e a partir desse século XIV, século XV, principalmente em Portugal, que Portugal começa a adquirir um status de nação com a sua própria língua,
não é? E com a sua própria cultura. Bom dia, Diogo. Então, a partir desse momento ali, o finalzinho do século XIV, Portugal começa a adquirir essa estrutura de um Estado, de uma nação independente, né, com a sua própria cultura, com a sua própria língua. Começa a surgir também, né, um movimento cultural e, consequentemente, a partir desse movimento cultural, uma influência na literatura, né, de uma influência de um pensamento antropocêntrico. Por isso, o nome humanismo, não é? Esse antropocentrismo, as ideias, né, voltadas para o homem como centro, né, do pensamento, das ações, das atitudes e da própria literatura. Então, já preparando o terreno para o Renascimento, que né, já começa a surgir ali, principalmente na região na Europa, na região da Itália, né, a influência muito forte desses pensadores humanistas italianos também. Então, a gente tem essa diferença entre o trovadorismo e o humanismo na literatura. O trovadorismo, ele traz uma poesia lírica, né, a partir das cantigas, que são, né, aquelas formas de composição poéticas feitas para serem cantadas, como escritas em redondilhas, né, os versos mais curtinhos, fáceis de serem memorizados. A poesia palaciana do humanismo, ela tem algumas influências do trovadorismo ainda, tá? Mas ela já começa a mostrar um pouco desse pensamento antropocêntrico trazido pela influência dos autores italianos, né? Onde já começa aí a florescer o Renascimento, tá? Eu vou mostrar para vocês. E esse Cancioneiro Geral, do Garcia Rezende, não é ele que escreveu, ele é o organizador, vamos dizer, dessa coletânea, né? Ele faz uma organização dessas poesias que surgem nesse período, que tem algumas características um pouco diferentes das cantigas medievais. Então, ele reúne no Cancioneiro Geral, é uma característica, né, dessa poesia humanista, dessa poesia palaciana. Na prosa, nós temos no humanismo as crônicas do Fernão Lopes. Diferentemente da prosa do trovadorismo, né, que você tem as novelas de cavalaria, os grandes heróis medievais, né, representados pelos cruzados, aqueles que saíam, né, em nome de Deus, né, desbravando novas terras e levando o cristianismo, né, fazendo a conversão dos bárbaros. Então, toda essa nobreza, né, essa atitude nobre destacada pelas novelas de cavalaria, e também por todos esses registros, né, nas hagiografias, nos cronicões, nos nobiliários que trazem esses registros dos santos, os registros da árvore genealógica dos nobres, né, as histórias que envolvem, os registros históricos que envolvem determinadas classes sociais, né, a nobreza especificamente. Já as crônicas do Fernão Lopes, a partir do século XV, elas começam, obviamente, elas vão registrar, né, esses eventos históricos, né, os registros, eles são importantes, mas as figuras populares, elas aparecem, diferentemente dos cronicões no trovadorismo, em que somente a nobreza era retratada. Obviamente, é um ponto de vista, né, tem uma subjetividade muito forte, porque ele está a serviço da corte, não é? Mas as figuras populares, elas começam a aparecer nessas crônicas históricas do Fernão Lopes, o que não acontecia antes. Então, é uma, né, diferença muito importante, tá? No teatro, a gente tem o surgimento a dramaturgia do Gil Vicente. Por que ele é tão importante? Também porque ele marca essa diferença do teatro que era produzido no período medieval, né, no período do trovadorismo. Porque os teatros que eram encenados na corte tinham essa relação com o cristianismo de um modo geral,
com os santos, com a representação dos santos, né, dos milagres, das moralidades, mas diretamente relacionado com o dogmatismo, né, trazido pela Igreja Católica. A dramaturgia do Gil Vicente traz um teatro profano, um teatro popular, principalmente porque ele vai representar, né, nesses autos, não são mais os autos que eram representados no trovadorismo. Que é um auto? Né? O auto de Natal, que eram teatros feitos para representar o nascimento de Jesus Cristo. Gil Vicente quebra esse paradigma, né? Quebra esse modelo, no momento em que ele faz uma representação do nascimento, não de Jesus Cristo, mas do nascimento do filho do rei. Então, ele inclui, né, algo profano no teatro religioso. Então, a partir daí, ele vai, e ele agrada tanto que ele vai, né, nessa representação, puxando o saco, vamos dizer assim, né? Puxando o saco pelo nascimento do filho do rei, ele agrada tanto que ele começa a receber convites para produzir novas peças na corte, e aí ele vai, né, trazendo essas formas de composição, mas ainda muito sob a influência dessas questões moralizantes, né? Ou seja, a partir do riso, trazendo esse efeito moralizante do teatro, né? A partir do seu teatro. Então, a gente tem qual é o contexto de produção dessa poesia humanista, desse teatro humanista. São os estudos, né? Os estudos de humanidades que alguns escritores italianos começam a produzir lá, né, na Itália, principalmente Dante, Petrarca e Boccaccio. Eles vão trazer uma forma de composição nova, a partir dos versos decassílabos, então a poesia não passa a ter mais a necessidade de ser cantada, ela tem a necessidade de ser declamada, né? E os versos decassílabos demonstram uma forma de composição mais complexa, mais difícil, então é a valorização do trabalho do poeta, do trabalho do escritor, tá? E você tem, nesses estudos das humanidades, uma retomada de valores clássicos, de valores, né, da antiguidade clássica. E aí a concepção do amor, ela fica um pouco diferente da concepção do amor das cantigas medievais, né? Há uma visão, os humanistas, eles trazem uma visão do amor próxima a um platonismo, ou seja, né, a relação, a visão desse amor, né, no mundo, num plano sensível, né, num plano sensível, num plano ideal, e não num plano material, né, como os trovadoristas, eles trazem nas suas cantigas. A mulher que é cantada na cantiga de amor é uma mulher, né, cultuada, mas é uma mulher real, ela existe, geralmente ela é nomeada, não é? Eles trazem o nome daquela mulher que está sendo cantada nas cantigas. Os humanistas, na poesia palaciana, em muitas poesias, né, Petrarca é o grande representante disso, traz essa idealização amorosa, ou seja, o desejo, ele é excluído da sua canção, da sua poesia, porque o desejo, ele interrompe, né? Ele faz com que aquele amor seja concreto. E, na visão dele, né, esse amor, ele precisa ser visto, né, e descrito num plano sensível, no mundo das ideias, né, no mundo platônico. Então, essa visão, essa valorização das capacidades físicas e intelectuais do homem, em oposição à concepção, né, teocêntrica do trovadorismo, que o trovadorismo traz, tá certo? Essa valorização do indivíduo. E
Na poesia palaciana, a gente tem aqui 2 exemplos, né, de, ora, eles vão ainda manter essa influência do trovadorismo, ora, eles vão buscar uma influência em Petrarca, principalmente. Então, você tem nesse primeiro texto, meu amor, tanto vos quero que deseja o coração 1000 coisas contra a razão. Porque, se não vos quisesse, como poderia ter desejo, eu me visse do que nunca pode ser? Mas com tanto desespero, tenho em mim tanta afeição que deseja o coração. Nesse primeiro texto, ele ainda está sofrendo influência do trovadorismo e ele está dizendo sobre o desejo, né? Então, você tem aqui o amor, na concepção dele, deve vir acompanhado do desejo, né? Porque o desejo vai concretizar esse amor. Ainda é uma visão, permanece uma visão do trovadorismo. No segundo texto, já é uma influência petrarquiana no texto, porque ele diz assim, olha, meu amor, tanto vos amo, que meu desejo não ousa desejar nenhuma coisa, porque se a desejasse, logo a esperaria, e se eu esperasse, sei que a vós anojaria, 1000 vezes a morte chamo, e meu desejo não ousa desejar-me outra coisa. Então, assim, meio complexo, né, de entender isso, porque ele canta que, né, o desejo me faz esperar, e se eu esperar, você vai ficar enjoada de mim, você não vai me querer mais. Então, o culto a esse amor num plano superior, num plano sensível, né? E a relação da ideia de um amor como um amor universal, né? Como um sentimento que ultrapassa o próprio ser humano, né? Como o amor como um sentimento que ultrapassa a relação carnal. Então, essa visão, né, que Petrarca traz e que a poesia palaciana em Portugal traz essa influência também, tá? Então, para vocês identificarem essa diferença que é muito comum. E por que começa a surgir o humanismo nesse período? Justamente pela vem o desenvolvimento de novas tecnologias, vamos chamar assim, né? Tecnologias na produção agrícola, há uma produção excedente que é preciso, né, ser comercializada, e começa a surgir aí, né, dentro ainda do sistema feudal, uma nova classe social, que é a burguesia. Então, a partir de que Portugal, né, começa a se desenvolver como Estado, como nação, uma determinada cultura, com a sua própria língua, e desenvolver, né, essa classe social, a burguesia, ela começa a ascender, né, socialmente falando, o comércio, né, a necessidade de comercialização, a conquista de novos povos, novas terras, trazida também pelos próprios cruzados, né, há essa necessidade de expansão. Então, o surgimento aí da expansão marítima, que faz com que essa classe social, ela, né, tenha essa franca ascensão. E os textos produzidos, eles vão atender a esse interesse da burguesia, né? Então, a gente tem aqui um quadro datado de 1434, século XV, que representa, né, bem esses interesses burgueses. Então, você tem aqui o casamento, né, sendo representado, um casamento burguês, sendo representado por esses personagens, as mãos, né, que estão aqui, né, o sinal de fidelidade, né, você tem a cor vermelha aqui, né, representando o amor, né, essa relação do casamento, que nem sempre era por amor, era por interesse, né, a fertilidade, a barriguinha da moça aqui protuberante, não necessariamente querendo dizer que ela estava grávida, né, mas a fidelidade sendo representada, a fertilidade, a fidelidade também representada pelo cachorrinho aqui, né, então, essa questão o cão é o amigo do homem, a representação de fidelidade,
já vem desde o tempo medieval, né? A representação que a gente tem. Outra coisa que é interessante destacar no quadro são essas sandálias no cantinho do quadro aqui, que também, assim, se a gente que estuda, a gente sabe disso, né? Também mostra que esse casamento é um casamento cristão. Então, os valores, né, do cristianismo, eles permanecem, mas com uma outra configuração para atender não mais aos interesses da nobreza, mas aos interesses dessa nova classe social que começa a surgir, que é a burguesia. Tá? É muito importante esse entendimento para a gente compreender outras coisas. E aí, uma obra que é marcante nesse período, também que vai influenciar muito o teatro de Gil Vicente, é a Divina Comédia, de Dante Alighieri, né? O grande escritor italiano. Na Divina Comédia, nós temos o personagem, né, um dos personagens principais é o próprio Dante, é o próprio poeta, ele é, digamos, o narrador dessa poesia, uma poesia épica, né, que traz uma narrativa. Qual é a narrativa? É a passagem, né, desses personagens pelo purgatório, né, é a passagem dele pelo inferno, na verdade, pelo purgatório, até chegar no céu. Então, Dante representa, na passagem, né, no poema, na Divina Comédia, o próprio homem. E ele é acompanhado, ele vai travando essa viagem, né, no barco, com o poeta Virgílio, seu grande, vamos dizer, o seu grande mentor intelectual. Então, a retomada, né, de concepções clássicas. Então, Virgílio é o autor, né, de Eneida, grande obra clássica, né, dos tempos do imperador Júlio César, e ele vai trazer a figura em Eneida, né, o Enéas, que depois da Guerra de Troia, ele sai, né, desbravando e até chegar na região onde hoje é a Itália, e é como se fosse, né, estivesse narrando ali o grande herói italiano, o grande fundador, né, daquele povo, do povo romano. E aí ele é acompanhado, Dante é acompanhado de Virgílio nesse caminho que vai do inferno para o céu. É um homem cheio de defeitos, cheio de pecados, mas que ele vai resistindo, ao longo do caminho, resistindo às tentações, acompanhado desse grande mentor intelectual que é Virgílio. E nessa passagem aqui ele mostra essa humildade, né? Ele demonstra a humildade como um grande poeta que é, e se curva diante do seu mentor, que é Virgílio. Ao longo do caminho, ele vai passando, né, e vai encontrando variadas figuras, né, pessoas que faziam parte de seu convívio, e vai analisando o comportamento dessas pessoas. Por que elas estão no céu? Por que elas estão no inferno? Por que elas estão no purgatório? E ele, obviamente, ele chega no céu, né? Então, ele vai nesse barco. Essa tela do Delacroix retrata, né, basicamente, o enredo, ele é acompanhado de Virgílio, o barqueiro, que vai conduzindo, né, Caronte, que vai conduzindo o barco, os iracundos, que são essas pessoas desesperadas, tentando entrar no barco, mas elas não conseguem, né, elas ficam no inferno. Então, tem esse efeito, a Divina Comédia, né, embora traga a perspectiva do homem, ela tem essa perspectiva, esse efeito moralizante, não é? Ainda sobre a influência das concepções teocêntricas. Então, digamos que o humanismo trava, né, essa batalha entre uma concepção que predominou durante toda a Idade Média, que é uma concepção teocêntrica, e essa concepção do homem,
não é? Como produtor de conhecimento, como produtor de ciência, né? Como produtor de tecnologias que permitem, né, a esse mesmo homem desbravar os mares, né, conquistar novas terras com a expansão marítima. Então, é essa perspectiva, esse dualismo que permanece aí, que fica nesse período de transição até o Renascimento, tá? Então, é importante a gente destacar isso. E aí, Dom Quixote, se a gente for pensar, né, na obra, Dom Quixote surge no século XVII. Depois, né, a partir já dessa questão do Renascimento, que vem no século XVI, né, com a predominância do antropocentrismo, e aí ele vai dizer, né, Dom Quixote vai dizer que nós não precisamos, ao mesmo tempo que é uma crítica às novelas de cavalaria, porque, né, vai dizer, o humanismo e o renascimento vão dizer, nós não precisamos mais de heróis, né? Ao mesmo tempo, esse grande herói que é Dom Quixote, ele se traveste de um herói medieval, e ele está acompanhado do Sancho Panza, que é a simbologia da razão, do pensamento racional, mas que, ao mesmo tempo, é encantado, né, pelo pensamento emocional, pelo pensamento emotivo do Dom Quixote. Então, veja bem, né, Cervantes, ele quer mostrar para nós que o ser humano, ele não é só razão, ou ele não é só emoção. Ele está, né, recheado de todas essas circunstâncias, né, de razão e de emoção. Ele não é só uma coisa e não é só outra, né? O ser humano é essa mistura e é o que faz, é o que nos mantém, né, vivos. Toda essa relação e saber lidar com essa, vem uma questão até psicanalítica, né? Saber lidar com essa mistura, né, pela qual nós somos formados, né, que é a razão e a emoção, saber lidar tanto com uma quanto com a outra, né? Aí está a chave da nossa sobrevivência. Quem não sabe lidar com essas questões, né, convivendo mutuamente, tem problemas existenciais, né? Saber lidar com essas questões, razão e emoção, né? E aí a gente tem o Gil Vicente, que é o principal representante deste período, do humanismo, né, desse período de transição, trazendo essas formas de composição que são os autos. Então, ele traz esse efeito moralizante a partir do riso, esses personagens, não é uma obra religiosa, mas é uma obra moralizante, né? Ele vai criticar um posicionamento crítico diante do ser humano mesmo, independente da classe social, da raça, do sexo, né? Ou da religião, o ser humano é egoísta, é falso, é mentiroso, é orgulhoso, né? Frágil diante do desejo, diante do apelo carnal e do dinheiro. Então, ele vai mostrar isso muito bem no Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno começa o diabo falando assim, ó, vem, pra barca, vem que o carro tá parado aqui, né? E aí, o diabo tem sempre um companheiro, né? Porque o diabo ele não anda sozinho, não. O diabo ele tem companhia. E a gente percebe que nos autos do Gil Vicente, o diabo, ele aparece com vários nomes. Uma hora ele é diabo, outra hora ele é Beelzebub. Ele vai aparecendo com vários nomes. Isso tem uma simbologia. E Deus tem um nome só, né? Então, tem uma simbologia aí com relação ao próprio cristianismo. Então, não é uma obra religiosa, mas, ao mesmo tempo, né? Porque traz esses aspectos cristãos aí muito fortes, tá? A gente tem, na nossa literatura, Guimarães Rosa, que traz Grande Sertão Veredas, que é uma grande obra da nossa literatura,
que traz isso muito, muito claro. O efeito, a relação, o efeito maniqueísta, né? Ou seja, a oposição muito clara entre bem e mal, que o Alto da Barca do Inferno traz muito bem, né? Na figura do diabo e na figura do anjo. É uma visão muito maniqueísta da existência. Aí, quando a gente tem, na nossa literatura, Grande Sertão Veredas, ele retoma essa visão maniqueísta, mas, ao mesmo tempo, Guimarães Rosa quer dizer o quê? Que o homem, ele não é essencialmente só o bem e não é essencialmente só o mal, ele é uma mistura dos dois. Mas, ao mesmo tempo, o Guimarães Rosa também, para falar do diabo, porque o personagem ele faz esse pacto com o diabo, que é um mito fáustico que vem desde a antiguidade, né? Esse personagem mítico que é o Fausto, que faz um pacto com o diabo, isso vem desde a antiguidade e ele é retomado. E a gente percebe isso no Alto da Barca do Inferno, essa visão maniqueísta, né? E aqueles que em vida fizeram pacto com o diabo vão para a barca do diabo, né? E aí, o que acontece? A barca vai passando e vai carregando. O companheiro fala assim, ó, vem, despeja aquele banco ali, que tem muita gente para vir aqui, né? Então, vamos pôr o banquinho aqui, porque é muita gente que vai entrar aqui. Beleza. E aí, a barca vai passando e todo mundo, né? As determinadas classes sociais que se acham acima do bem e do mal, né? Tô salva, porque eu sou nobre, porque eu sou... Vai para a barca do diabo, né? Os personagens vão entrando, não tem jeito, o anjo não leva. No final, aí esse segundo trecho aqui é o final, quem é que o anjo leva? Né? Aí vem os cavaleiros medievais, os cruzados que estão, né, que morreram pelejando por Cristo, Senhor dos céus. Então, também, assim, tem esse efeito moralizante, as figuras sociais vão passando, vão entrando na barra, vão sendo analisadas, criticadas, né, pelo efeito do riso, né, pelo efeito do humor, mas, no final, esse efeito moralizante, esse efeito cai para a própria religião, para o cristianismo, quando os salvos são os cavaleiros medievais, né? Então, tá vendo? Esse conflito mesmo que o homem vive nesse período, retratado no Alto da Barca do Inferno. O último trecho que eu vou mostrar para vocês é do Alto da Lusitânia, que é uma outra obra do Gil Vicente, que também tem esse efeito moralizante. E também faz um jogo de palavras pela ironia, né? Numa relação com a linguagem, né, numa linguagem mais complexa, nessa figura de linguagem, trazendo esse efeito moralizante. Então, você tem dois personagens, que é Ninguém, que é um personagem pobre, e o Todo Mundo, que é um personagem rico. E todo mundo, ninguém tá conversando aí, o diabo, que é o Beelzebu, entra na conversa, o Dinato, que é o companheiro, né, que é o ajudante, porque o diabo tem que ter um ajudante, sempre tem. Então, você tem aqui esse efeito. Ninguém vai dizer, que andas tu aí buscando? 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando, por quão bom é porfiar. Como as nome cavaleiro, eu hei nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Eu hei nome ninguém, e busco a consciência. Beelzebu diz, esta é boa experiência, de nato escreves tu bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Então, o diabo, ele faz esse jogo de palavras aí para mostrar o ser humano, né? Ninguém busca consciência e todo mundo busca dinheiro, né? E aí, todo mundo busca honra muito grande e ninguém busca virtude. Aí o Beelzebu diz, escreve logo aí, que busca a honra todo mundo e ninguém busca virtude. Ou seja, todo mundo, o ser humano de um modo geral, busca a honra. Quer ser honrado, quer ser ilustre, quer ser, né, aquela pessoa que se destaca, mas, muitas vezes, por caminhos escusos,
não pelo caminho da virtude, né? Então, essa crítica ao ser humano, né? Sempre numa visão muito fatalista do ser humano, né? Mas nesse jogo de palavras, nessa relação com a ironia muito forte no teatro vicentino, tá? Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês, deixa eu interromper aqui, parar a apresentação, o que eu queria mostrar para vocês hoje, né, é essa relação do discurso do humanismo como manifestação da literatura pelo teatro de Gil Vicente, né, e essa reflexão, tá, do discurso da literatura e da influência que a literatura tem, né, nos discursos que são produzidos até hoje, nas músicas, no teatro, né, como a gente tem a referência ao Alto da Compadecida. Então, todas essas manifestações que a gente vai observando, essas intertextualidades todas, tá? Isso tudo vai montando repertório para a gente poder trabalhar outras questões de interpretação, de redação, tá? E é isso para hoje, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar com relação às atividades, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Vou interromper a gravação aqui. Bom final de semana, tudo de bom para vocês.